Pronto, eu se calhar eu vou então, muito bom dia a todos, aos colegas, são 10h30, portanto vamos começar a nossa conferência designada integrando a inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem. Agradeço ao professor Laércio Cruvinel, que é sempre o nosso grande especialista aqui nestes assuntos, e muito interessado e entusiasta do ensino à distância. Eu também tenho especial interesse sobre estas matérias e, portanto, é um gosto estar aqui hoje. Agradeço também a todos os participantes que estão aqui. E, portanto, algumas palavras de introdução aqui ao tema. A pandemia obrigou-nos a encontrar novas formas de trabalhar e o processo de ensino-aprendizagem, no nosso caso específico, é o nosso trabalho, foi um grande desafio, efetivamente. Entramos numa fase de ensino-aprendizagem à distância, de emergência, com grandes diferenças relativamente ao verdadeiro ensino à distância. Portanto, aquilo que nós tivemos durante a fase da pandemia foi um ensino à distância de emergência, bastante diferente daquilo que é o verdadeiro ensino à distância. Durante a pandemia compreendemos que, utilizando metodologias de ensino tradicionais por meios eletrónicos, ou seja, através da internet, dificilmente mantínhamos a atenção dos nossos alunos. Por essa razão, ficou claro que, no ensino à distância, as aulas teóricas devem ser ministradas não com um docente a dar uma aula convencional por meios eletrónicos, mas utilizando conteúdos multimédia. Conteúdos multimédia é a palavra-chave, ou tem sido a palavra-chave do ensino à distância. Portanto, conteúdos multimédia composto por um conjunto de diferentes tipos de mídia em simultâneo, como texto, imagens, animações, vídeos, etc. Tudo de forma integrada e misturada, de forma a captar, a ser dinâmico e captar a atenção do aluno. Isto deve ser associado a perguntas intercalares para permitir ao aluno autoavaliar-se. Entramos assim na era do ensino à distância, onde as aulas teóricas tendem a ser essencialmente assíncronas, onde o aluno pode aceder aos conteúdos em qualquer lugar e a qualquer hora, e as aulas práticas e de dúvidas tendem a ser síncronas. Além disso, compreendemos que a avaliação em ensino à distância é radicalmente diferente da avaliação tradicional. Em oposição à tradicional avaliação sumativa, que é aquilo que nós fazemos habitualmente em aulas presenciais, uma avaliação quantitativa, é importante no ensino à distância utilizar-se também uma avaliação formativa, normalmente qualitativa, que permite ao aluno uma autoavaliação, ou seja, ao aluno que está a aceder aos conteúdos e muito facilmente ele se vai perceber se ele efetivamente está a acompanhar a matéria, os conteúdos ou não, e permite ao docente também captar a atenção do aluno e eventualmente fazer correções às aulas. Por outro lado, entramos na era da inteligência artificial. A emergência da inteligência artificial fez-nos compreender grandes mudanças, designadamente em termos genéricos, não aplicado ao ensino à distância, mas de forma genérica, que a inteligência artificial só pode substituir tarefas rotineiras. Muitas tarefas humanas podem ser substituídas por inteligência artificial, que a inteligência artificial pode desenvolver novas tarefas, ou seja, tarefas que dificilmente eram feitas por humanos, podem, algumas delas, ser desenvolvidas por inteligência artificial, e que pode auxiliar os utilizadores na realização das suas tarefas de forma mais eficientes, ou seja, é aquilo que se chama augmentation. Augmentation é, por exemplo, num call center, um funcionário que alguém que está a falar com ele e é a inteligência artificial que recomenda uma resposta e que ele apenas valida a resposta, ou seja, funciona como um apoio aos humanos. Portanto, e no ensino, especificamente no ensino, a inteligência artificial pode ser complementar às aulas ou ser utilizado como meio de ensino à distância. Portanto, nós temos aqui, pode ser como augmentation, aquilo que eu estava a dizer, que é para apoiar o ensino tradicional, o ensino presencial, ou pode ser mesmo utilizado como um meio de ensino à distância. Existem já disciplinas ministradas por estes meios,
disciplinas ministradas à distância, utilizando um chatbot desenvolvido com os conteúdos da disciplina, em oposição ou em complemento aos conteúdos multimédia. Portanto, quando falamos de ensino à distância, neste momento, inicialmente, o ensino à distância estava associado a conteúdos multimédia, neste momento está associado a conteúdos multimédia e ou chatbot, não é? A emergência da inteligência artificial generativa veio facilitar o processo de criação de chatbots, designadamente com uma função de desenvolvimento que se designa por Prompt Engineering. Prompt Engineering é uma forma muito fácil de nós desenvolvermos um chatbot personalizado com os conteúdos que nós pretendemos. Por exemplo, temos os conteúdos de uma disciplina, podemos colocar e criar um chatbot que disponibilizamos aos alunos, aos nossos alunos, como complemento à matéria. E, portanto, algo muito rico que o aluno pode interagir da forma como quer, quando quer, tirar todo o tipo de dúvidas. E este chatbot, se for realizado prompt engineering baseado no GPT, portanto, tem matéria que nós lhe damos e ainda tem outra matéria, que é toda a matéria, todos os conteúdos que estão disponibilizados no GPT. E, portanto, a criação de um chatbot por disciplina será uma ferramenta de grande utilidade para os alunos, funcionando como grande facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado pela presença de todos e passava agora a palavra ao nosso especialista, professor Lércio Corvinel, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Mário. Colegas, é um prazer fazer essa apresentação para todos que estão aqui e que vão eventualmente chegar também. Vocês podem, então, através do chat, enviar as vossas perguntas. Naturalmente, algumas delas vão ser melhor respondidas pela inteligência artificial. Vou agora passar a compartilhar o ecrã e dar início à palestra propriamente dita. Quais são os objetivos, então, desta apresentação? Primeiramente, sensibilizar para a Educação 4.0, que é uma abordagem transformadora da educação. Ela alinha-se com as necessidades e oportunidades da quarta revolução industrial, integrando tecnologias emergentes e pedagogias inovadoras. Portanto, cria uma experiência de aprendizagem mais personalizada, inclusiva e eficaz. E, portanto, é fundamental para modernizar os sistemas de ensino, preparando os nossos queridos alunos para os desafios futuros que vão enfrentar. Os principais desafios da educação também são objetivo aqui desta palestra. Os sistemas educativos mundiais enfrentam, por exemplo, escassez de professores, encargos administrativos, déficit de competências digitais. Portanto, como esses desafios impactam a qualidade da educação e os resultados dos alunos globalmente. Também vamos explorar o papel da inteligência artificial na transformação da educação, apresentando várias tecnologias, ferramentas que podem ser integradas nas práticas educativas. Vamos demonstrar como a inteligência artificial pode apoiar os professores, personalizar a aprendizagem, refinar avaliações e promover a literacia digital. Como um parênteses, hoje mesmo vi uma notícia de um estudo da Harvard que dizia que ser professor é uma das qualificações que mais leva à infelicidade. Portanto, vamos tentar usar a inteligência artificial para contrariar esta tendência. Também vamos apresentar estudos de caso na inteligência artificial, ou seja, de uso da inteligência artificial na educação, partilhando exemplos do mundo real, quais as principais lições aprendidas de alguns estudos de caso. Obviamente, também vamos falar de estudos de caso que não deram certo. Discutir outras oportunidades e desafios, os potenciais benefícios da inteligência artificial na melhoria dos resultados educativos, equidade e aprendizagem ao longo da vida. Também vamos discutir os riscos, desafios associados à integração da inteligência artificial, por exemplo, privacidade de dados, fosso digital, que é o gap digital, e a necessidade de formação nossa, dos professores. Vamos fornecer recomendações práticas para as partes interessadas, que não são de maneira alguma somente os professores e os alunos, também as instituições são extraordinariamente afetadas
pelo novo paradigma da inteligência artificial e, portanto, recomendações específicas para educadores, formuladores de políticas e desenvolvedores de tecnologia sobre como integrar efetivamente a inteligência artificial na educação, enfatizando a importância da colaboração entre esses stakeholders, essas partes interessadas, não é? Para garantir uma implementação bem-sucedida. Vamos promover também uma visão para o futuro da educação, defendendo a adoção dos princípios da educação 4.0, preparando melhor os alunos, sublinhando a importância da aprendizagem ao longo da vida e da adaptação contínua a tecnologias emergentes e a evolução das necessidades educativas. Ok? Mas vamos falar de aplicações derivadas de experiências próprias sobre os grandes modelos de linguagem e grandes modelos multimodais na prática, que são o ChatGPT e os semelhantes. Vamos falar também de recursos e referências que os colegas podem ler e explorar, além da própria inteligência artificial, e também incentivando a interação neste sentido. Muito bem. A aprendizagem personalizada, portanto, é extraordinariamente importante e a inteligência artificial permite a personalização destas experiências de aprendizagem. Podemos, como o professor Mário citou, criar recursos e percursos de aprendizagem personalizados com base no perfil dos próprios alunos. Sistemas de IA também podem adaptar o conteúdo educacional em tempo real, e isso conduz naturalmente a uma aprendizagem mais eficiente, melhores resultados. A nível de remoção de barreiras da educação, as ferramentas de IA, tal como conversão de texto em fala, fala em texto e serviços de tradução em tempo real, tornam a aprendizagem mais acessível a alunos com deficiência e a pessoas em áreas remotas ou mal servidas a nível digital. Isso promove a inclusão, garantindo que todas as pessoas, os alunos, tenham oportunidades iguais para aprender. Também, prezados colegas, a inteligência artificial apoia a criação de ambientes de aprendizagem flexíveis, como o professor Mário citou, e também nos permite, a nível de tarefas administrativas, uma certa automação das tarefas de rotina. Por exemplo, avaliação, agendamento, acompanhamento de presença. Isso reduz a carga de trabalho dos educadores. Também permite uma gestão mais eficiente dos dados, análise de grande volume de dados educacionais, levando tomadas de decisões mais informadas e mais agilizadas dentro das instituições de ensino. Melhorar a avaliação e feedback é outra possibilidade da utilização da inteligência artificial, porque o feedback, usando a inteligência artificial, pode ser imediato e temos a possibilidade de fazer análise em tempo real sobre o desempenho dos alunos, identificando as áreas onde eles estão a lutar e podemos intervir prontamente. Podemos também ter uma garantia ou não de classificação consistente e imparcial de tarefas e testes, mas também sobre isso vamos falar mais adiante. Sobre a eficiência no processo ensino-aprendizagem, as ferramentas de inteligência artificial podem melhorar o processo de ensino, fornecendo a nós insights sobre os padrões de aprendizagem dos alunos e sugerindo intervenções personalizadas, portanto, para um ensino mais eficaz e direcionado, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo para os professores. A inteligência artificial facilita a aprendizagem ao longo da vida, oferecendo cursos em língua, cursos online flexíveis, individualizados, recursos de aprendizagem, tornando-nos aptos a desenvolvermos continuamente novas competências, adaptando-nos às mudanças no mercado de trabalho.
ajudando também a identificar as competências emergentes e alinhar os conteúdos educativos para satisfazer estas necessidades. Também permite a tomada de decisão baseada em dados e uma análise preditiva, portanto, prever tendências e resultados na educação. Além disso, fomenta ou permite fomentar a inovação e a criatividade, incentivando os alunos a pensar criticamente e a resolver problemas complexos usando novas tecnologias. Novos modelos educacionais podem ser desenvolvidos com a inteligência artificial e aprendizagem, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos e experiencial. Além disso, um benefício muito grande do uso da inteligência artificial pode ser a promoção da equidade na educação, tanto comatando lacunas educativas e fornecendo apoio personalizado para a diversidade. Desta forma, a inteligência artificial vai nos ajudar a preparar os nossos queridos alunos para o futuro, melhorando a literacia digital e as competências em matéria da própria inteligência artificial, garantindo que estejam equipados para navegar e ter sucesso no mundo cada vez mais impulsionado pela tecnologia e no próprio mercado de trabalho. Portanto, a inteligência artificial é um poderoso catalisador para transformar a educação, oferece muitos benefícios, podem melhorar a aprendizagem, o ensino, a administração educacional. Ao alavancar a inteligência artificial, nós podemos criar um sistema de ensino mais personalizado, inclusivo e eficaz, preparando os alunos para os desafios e oportunidades do futuro. Bom, slide 2, disclaimer. Disclaimer é exoneração de responsabilidades. Portanto, necessito que leiam as letrinhas miúdas sobre exoneração de responsabilidades dessa apresentação. As letrinhas miúdas vão se transformar em letrinhas menos miúdas. Portanto, número 1, precisão, limitações. As ferramentas apresentadas são úteis para ajudar em tarefas educacionais, mas não são infalíveis. Podem produzir erros ou gerar conteúdo que requer revisão e verificação cuidadosa. É crucial avaliarmos criticamente os resultados fornecidos por essas ferramentas de inteligência artificial, não confiando apenas nas suas sugestões, sem um escrutínio adequado. Número 2, responsabilidades. As funcionalidades e melhores práticas discutidas destinam-se apenas a fins informativos, ou a utilização destas ferramentas de inteligência artificial deve ser abordada com cautela e julgamento. Nem o apresentador, nem a universidade assumem qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou má interpretação do conteúdo gerado por essas ferramentas de inteligência artificial. Os utilizadores dessas ferramentas são responsáveis por garantir que a utilização da inteligência artificial esteja em conformidade com todos os regulamentos, diretrizes e padrões éticos relevantes. Em terceiro e último lugar, adoção voluntária. As informações fornecidas não são um mandato ou uma recomendação para o uso obrigatório de tecnologias de inteligência artificial nas vossas atividades profissionais. Os professores e educadores são livres de escolher se integram ou não estas ferramentas nos seus fluxos de trabalho, com base nas suas próprias preferências, nas suas necessidades específicas das suas práticas de ensino. Muito bem. O relatório Shaping the Future of Learning, the Role of AI in Education 4.0, ele é publicado pelo Fórum Econômico Mundial e ele é uma das bases desta apresentação. É um relatório que visa explorar como a inteligência artificial pode transformar a educação de forma a atender às necessidades em evolução do século XXI. Faz parte de uma iniciativa mais ampla do Fórum Econômico Mundial para promover o diálogo e a ação para modernizar os sistemas educativos a nível mundial. O slide mostra os principais insights associados ao relatório. Os principais contribuidores incluem o Fórum Econômico Mundial, Education 4.0 Alliance, especialistas e revisores da Alperton Community School e da Harvard Graduation School of Education.
Outros parceiros de apoio incluem a Century para análise de dados e apoio financeiro do Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos. Esse relatório tem como principal objetivo fornecer um exame detalhado de como a inteligência artificial pode ser integrada nos sistemas de ensino para permitir a educação 4.0. Tem como marcos realçar o potencial da inteligência artificial, apresentar exemplos práticos e estudos de caso e oferecer recomendações às partes interessadas, promovendo um diálogo global sobre as oportunidades e desafios da inteligência artificial. Procura orientar educadores, decisores políticos e tecnólogos na integração estratégica da inteligência artificial na educação, visando, em última análise, melhorar os resultados da aprendizagem, preparando os alunos para o futuro. Okay? Então, como conclusões desse relatório, a inteligência artificial não vai substituir-nos, mas vai substituir certas tarefas que temos de fazer e nos ocupam talvez demasiado tempo hoje em dia. Tarefas administrativas, desenvolvimento curricular, sinergias, motivação, necessidades dos alunos. Nós, professores, devemos qualificar-nos e devemos despreocupar-nos com a nossa segurança laboral, uma vez, obviamente, qualificados. Não é? A inteligência artificial pode fornecer feedback imediato e detalhado, portanto, podemos afastar os temas educativos dos estereótipos normalizados. Os professores podem responder mais rapidamente às tendências da aprendizagem e pode-se eliminar gradualmente a necessidade dos exames presenciais. Gradualmente, claro. A integração da inteligência artificial vai incentivar uma maior literacia digital, porque torna mais conveniente, mais fácil o acesso às fontes e a informação, e a literacia vai além da utilização das ferramentas digitais. A maior parte das pessoas atualmente vê grandes riscos nos sistemas de inteligência artificial. Aqui no slide 4, vamos falar sobre a estrutura desta apresentação, os desafios globais, papel da inteligência artificial, estudos de caso e direções futuras. Portanto, vamos abordar como a inteligência artificial pode agitar as nossas salas de aula, tornando a educação ainda melhor. Essa apresentação é decomposta, em primeiro lugar, desafios globais na educação, o papel da inteligência artificial na educação, exemplos do mundo real, para o bem e para o mal, direções futuras, o que vem a seguir, e exemplos da experiência de uso de LLMs e LMMs na prática. LLMs são ChatGPTs 3.5, LMM é ChatGPT 4.0 e semelhantes. Portanto, LMM é o que, por exemplo, se vocês forem ver o ChatGPT 4.0, ele já não tem uma hipótese de eu ir ao DALL-E. DALL-E é aquele que fazia imagens. Por quê? Porque o DALL-E já está integrado no ChatGPT 4 e, portanto, trata-se não de um modelo grande de linguagem, mas um modelo grande multimodal, ou um grande modelo multimodal. Sobre os desafios na educação, alguns obstáculos que as escolas estão a enfrentar em todo o mundo. Por exemplo, poucos professores, montanhas de papelada, enorme lacuna nas competências digitais. Sobre o papel da inteligência artificial na educação, pensem nela como o derradeiro coadjuvante para os professores, para nós, pode ajudar na avaliação, criar planos de aprendizagem personalizados e até mesmo lidar com tarefas administrativas aborrecidas, para que os professores possam se concentrar no que fazem melhor, o que é ensinar. Vamos explorar, então, maneiras interessantes, como a inteligência artificial pode tornar a educação mais eficaz, divertida e personalizada. Sobre os exemplos de mundo real, vamos verificar as escolas e projetos que já estão utilizando, educacionais que já estão utilizando inteligência artificial, ver o que está a funcionar e o que não está a funcionar. Vamos ouvir falar de uma escola onde a inteligência artificial ajuda crianças com diferentes necessidades a aprender ao seu próprio ritmo, ou outra que lida com grande parte da papelada para que os professores tenham mais tempo para passar de maneira interessante com os seus alunos. Portanto, vamos mostrar o bom, o ruim e o potencial das mudanças das salas de aula. Sobre as direções futuras, o que vem a seguir, vamos olhar para a bola de cristal, pensar no futuro, vamos conversar sobre
onde vemos a educação em conjunção com a inteligência artificial e o que precisamos ter em mente para garantir que seja uma força para o bem. Tá? Falaremos também sobre como podemos nos preparar para todos os novos e melhores postos de trabalho que a inteligência artificial pode ajudar a criar. Essa é a nossa jornada para hoje. Vamos desfazer muitas coisas, mas o objetivo é fazer com que todos pensemos em como podemos usar a inteligência artificial para tornar a aprendizagem mais emocionante e eficaz para todos. Portanto, por favor, apertem os cintos para juntos explorarmos o futuro da educação. Então, sobre os desafios globais da educação, vamos falar sobre o panorama atual da educação, a lacuna global de professores, lacunas administrativas de avaliação e déficit de competências digitais. Tanto falando sobre o cenário atual da educação, vamos falar sobre o estado global e os principais desafios, destacando lacunas no ensino, avaliação, habilidades digitais. Portanto, isso é super importante, o estado atual da educação em todo o mundo. Podem estar a pensar, então qual é o grande problema? Todos nós fomos para a escola, certo? Estamos aqui. Portanto, o que acontece hoje em dia é que a educação está a passar por alguns momentos bastante selvagens, há muita coisa a acontecer sobre a qual necessitamos, de fato, de conversar, de falar. Então, vamos começar com a educação no sentido de uma visão geral. A educação, hoje em dia, é como um quebra-cabeça gigante com um monte de peças que ainda não encaixam. Em todo o mundo, há lugares onde as escolas estão a prosperar, com alunos a aprenderem, professores inovando todos os dias. Por outro lado, também há muitos lugares onde as coisas são realmente difíceis. Escolas com demasiados alunos, professores insuficientes, edifícios que estão a desmoronar, se não estou a citar nenhum em particular, e alunos que não têm coisas básicas como livros ou mesmo um lugar para se sentar. Portanto, é um contexto misto. Em alguns países, as crianças ou os alunos estão a acelerar o acesso a todo tipo de ferramentas digitais e salas de aula de alta tecnologia, mas em outros lugares os alunos estão a lutar para obter a educação básica porque as escolas não têm recursos ou professores suficientes. Sobre os principais desafios na educação, falta de professores é um destes principais desafios, é como tentar ter um concerto com apenas alguns músicos, tá? Necessidade de mais pessoas no palco. Vamos precisar, provavelmente, nas próximas décadas, milhões de novos professores apenas para acompanhar a demanda. Avaliação em encargos administrativos é outro desafio. Imagine um professor gastando horas, imagine não, na nossa experiência, sabemos perfeitamente como é gastar horas e horas avaliando testes, trabalhos e preenchendo formulários. Isto é, muito tempo que poderia ser gasto realmente ensinando e ajudando os alunos. Os professores, nós estamos sobrecarregados com tarefas administrativas, tirando o tempo que poderíamos usar para inspirar e para educar. Então, o que é que se reúne, a que é que se resumem esses desafios? Temos algumas lacunas sérias que necessitamos de comatar. Lacunas de ensino, contam poucos professores, alguns de vocês certamente já deram aulas para salas de 100 alunos, obviamente, isso é um problema, alguns alunos ficam para trás. Precisamos de mais professores, melhor formação e recursos para garantir que todos tenham uma educação de qualidade. Depois, há lacunas de avaliação, precisamos encontrar melhores maneiras de avaliar o que os alunos estão a aprender, sem sobrecarregar os professores com papelada interminável. Não se trata apenas de notas, não é? Trata-se de compreender como cada aluno pode melhorar e ter sucesso. Precisamos de ferramentas e métodos mais inteligentes para tornar as avaliações mais rápidas e eficazes. Pois há as lacunas de competências digitais, que é o grande gap ou fosso digital. Se alguns alunos têm acesso à tecnologia mais recente e outros não, estamos a prepará-los para futuros muito diferentes. Temos que garantir que todos os alunos têm as competências de que necessitam para navegar no mundo digital, desde a codificação e utilização de software até a compreensão de como se manterem seguros online. Em conclusão, onde é que isso nos deixa? Bem,
significa que temos muito trabalho a fazer, mas também significa que temos uma enorme oportunidade. Ao enfrentar esses desafios de frente, podemos construir um sistema de ensino melhor e mais equitativo para todos. Nos próximos slides, vamos falar sobre o potencial da inteligência artificial na capacitação da educação 4.0. Portanto, vamos ver uma visão geral da educação 4.0, como é feito o apoio aos professores através da inteligência artificial. O papel desta é para melhorar avaliações e análises, personalização das experiências de aprendizagem, promover a inteligência artificial e a literacia digital. Então, sobre a educação 4.0, basicamente é a próxima grande coisa na aprendizagem, combinando todas as ferramentas tecnológicas interessantes que podemos usar todos os dias com a maneira como ensinamos e como aprendemos. É como dar ao nosso sistema de ensino antigo um grande update, uma grande atualização. Tem tudo a ver com o uso de tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual, big data, e torna, assim, a aprendizagem mais divertida, personalizada e eficaz. Não se trata mais apenas de sentar em uma sala de aula com um livro didático. Estamos a falar de um aprendizado feito sob medida para o aluno, onde o aluno pode ir no seu próprio ritmo, pode obter feedback instantâneo, pode até mesmo usar a realidade virtual para explorar novos lugares diretamente da sua mesa. E, por exemplo, ao invés de fazer um trabalho sobre os astronautas da NASA, pode só fazer um trabalho, pesquisando fontes, ele pode falar diretamente com os astronautas da NASA na estação espacial ou numa estação de pesquisa na Antártida e obter, portanto, insights mais valiosos dessa maneira. O objetivo é prepararmos-nos, então, para um futuro repleto de tecnologia e novos desafios, seja codificação, pensamento criativo ou resolução de problemas. A educação 4.0 está aqui para garantir que estamos prontos para o que vier a seguir, e isso parece bom. Apoiar os professores através da inteligência artificial é muito empolgante, como a inteligência artificial pode facilitar muito a nossa vida e ajudar-nos a nos concentrar no que realmente importa, que é ensinar. Imagina, então, o seguinte: os professores hoje estão fazendo muitos malabarismos com 1 milhão de coisas, avaliar trabalhos, planear aulas, gerir salas de aula e muito mais. É como tentar equilibrar montes de bolas ao mesmo tempo, certo, colegas? Tanto a inteligência artificial pode entrar aqui como um coadjuvante confiável. Pode assumir muitas das coisas repetitivas e chatas que consomem o tempo dos professores, por exemplo, avaliar questionários, participar de aulas presenciais ou mesmo responder a perguntas básicas dos alunos, como ter um assistente super eficiente 24/7. Nunca precisa de um coffee break, nunca fica doente. Por exemplo, em vez de passar horas avaliando a lição de casa, a inteligência artificial pode verificar instantaneamente e dar feedback. Já vamos falar mais adiante sobre a qualidade disso. Imagine, entretanto, ter um robô que pode avaliar os trabalhos enquanto o humano continua com coisas mais importantes. Não se trata apenas de avaliar. A inteligência artificial pode ajudar a organizar horários, acompanhar o progresso dos alunos, também sugerir maneiras de melhorar os planos de aula com base no que está bem e no que não está. Depois, libertar os professores para papéis mais impactantes é a verdadeira magia que acontece quando recuperamos todo esse tempo. Sem o fardo da papelada interminável e tarefas repetitivas, podemos nos concentrar nas partes do trabalho que realmente fazem diferença. Podemos passar mais tempo individualmente com os alunos, podemos ajudá-los a compreender conceitos complicados ou inspirá-los a pensar fora da caixa. É como passar de um árbitro que está constantemente a tentar acompanhar o jogo para ser um treinador que lá está para orientar, motivar e realmente causar impacto. E assim, criar aqueles momentos que fazem com que a aprendizagem vale a pena. Os professores podem ser mais criativos e envolventes, porque podemos experimentar novos métodos de ensino, mergulhar mais fundo nos assuntos, adaptar as aulas para atender as necessidades únicas de cada aluno, portanto, que pode receber a atenção de que precisa, e nós vamos realmente poder trazer o nosso melhor. Em conclusão,
A inteligência artificial não está aqui para nos substituir, está aqui para nos ajudar a sermos ainda melhores. Ao cuidar das coisas pequenas, então a inteligência artificial vai nos libertar para nos concentrarmos nas coisas grandes, causando um impacto real e positivo na vida dos nossos clientes, ou seja, dos nossos queridos alunos. Trata-se de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil necessariamente, e de tornar a educação mais personalizada, envolvente e eficaz para todos. Sobre melhorar as avaliações e análises, como é que a inteligência artificial está a causar um terremoto na forma como fazemos avaliações nas escolas e tornando mais fácil para os professores e alunos manterem-se a par das coisas. Portanto, refinamento dos métodos de avaliação, como fazer testes e questionários, pode ser um obstáculo para nós. Para os alunos é estressante, para os professores avaliar essas coisas todas pode ser uma dor de cabeça, ou é sempre uma dor de cabeça. É aqui que a inteligência artificial pode entrar em cena para ajudar. Pensem nela como esse assistente super inteligente que ajuda a tornar os testes menos complicados. Ao invés da velha maneira de fazer um monte de testes e esperar dias ou semanas por resultado, a inteligência artificial pode ajudar a criar avaliações flexíveis, mais rápidas para classificar. Portanto, seria um assistente de classificação mágico, que trabalha super rápido e não se cansa. Então, com a inteligência artificial, não estamos a falar apenas de testes de múltipla escolha, é bom que isso fique bastante patente. Pode lidar com todos os tipos de avaliações, vamos dar exemplos mais adiante, de ensaios a projetos, de monografias, de teses, e dar feedback instantâneo. É como ter um tutor que sempre está lá para dizer como fez e como pode melhorar imediatamente. Vamos pensar agora em dados em tempo real e seus benefícios, portanto, é tudo onde fica mais interessante. A inteligência artificial pode coletar dados, todas as avaliações em tempo real, e, portanto, nós podemos visualizar instantaneamente como os alunos estão a sair. Ok? Portanto, vamos ver num painel quais os alunos que estão a baloiçar e quem é que pode precisar de um pouco mais de ajuda extra. Como ter uma bola de cristal que nos diz exatamente onde concentrar nossa atenção. Para os alunos, receberem feedback imediatamente é um divisor de águas. Em vez de esperar para sempre para saber o resultado, o aluno recebe dicas instantâneas sobre como melhorar. É como ter um treinador que sempre está lá para lhe dar indicações quando ele precisa. Dessa forma, pode aprender com os erros imediatamente, continuar a melhorar. E para os professores, estes dados em tempo real significam que se pode detectar problemas cedo. É como ter um superpoder que nos permite adaptar nosso ensino para adequar-se exatamente ao que cada aluno precisa. Em conclusão, sobre este item, a inteligência artificial pode tornar as avaliações e classificações mais fáceis e rápidas, pode fornecer-nos dados em tempo real para ajudar tanto os alunos quanto os professores a manterem-se a par das coisas, tornarem a aprendizagem mais personalizada e eficaz. Sobre personalizar as experiências de aprendizagem. É muito importante, porque a inteligência artificial pode tornar o aprendizado muito mais pessoal e divertido para todos. Imaginem que estão numa sala de aula onde todos têm que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, não importa quão rápido ou quão lento eles consigam. Aborrecido, certo? É exatamente aqui que a inteligência artificial pode entrar e fazer uma enorme diferença. Portanto, seria como um tutor super inteligente, sabendo exatamente o que o aluno precisa aprender, como aprende melhor e em que ritmo. Pensemos na IA. Então, nesse sentido, podemos criar um caminho de aprendizagem individual. Se um aluno é ótimo em geometria, mas precisa de um pouco mais de ajuda com álgebra, a inteligência artificial pode ajustar as lições para que gaste mais tempo com o que precisa de ajuda e passe pelo que já sabe. É como ter um plano de educação feito sob medida para cada aluno. Este conteúdo personalizado e diversificado apresenta os benefícios, porque é super flexível, funciona para todos, não importa como se aprende.
Algumas pessoas aprendem melhor assistindo a vídeos, outras lendo, outras precisam fazer atividades práticas para realmente obter esta informação. E a inteligência artificial pode descobrir isso, fornecer o tipo de conteúdo que funciona melhor para cada aluno. Então, por exemplo, se um aluno aprende melhor visualmente, a inteligência artificial pode fornecer mais vídeos e gráficos. Se outro aprende a fazer, pode sugerir atividades, projetos interativos, e assim não se fica preso a lições únicas. Cada aluno pode aprender da melhor maneira para ele ou ela, e isso torna o aprendizado muito mais divertido e eficaz. Não se trata apenas de se divertir, obviamente, embora isso seja grande parte. A aprendizagem personalizada ajuda todos a fazer melhor, e o ouvinte vai entender as coisas mais rapidamente, permanecendo engajado e lembrando-se do que aprendeu por mais tempo. É como ter um plano de aula adaptado a cada aluno. Em conclusão, em poucas palavras, a inteligência artificial está a tornar o aprendizado super personalizado, criando percursos de aprendizagem personalizados, adaptados a cada um dos alunos, tanto que todos podem aprender da maneira como for melhor para si. Sobre promover a inteligência artificial e a literacia digital, é super importante para nós como professores, como podemos preparar nossos alunos para um futuro que tem tudo a ver com tecnologia, especialmente inteligência artificial. Então, primeiramente, o motivo pela qual a inteligência artificial precisa estar em nossas salas de aula. Okay? A inteligência artificial hoje em dia é como o motor do carro, está a impulsionar tudo no mundo de hoje, da saúde às finanças, do entretenimento à educação, está em todo lado. Então, se não ensinarmos nossos alunos sobre isso, vão ser deixados à berma. Integrar a inteligência artificial nos nossos currículos não é apenas tentar ensinar os alunos a codificar ou entender algoritmos, tá? Embora isso faça parte. Trata-se de ajudá-los a ver como a inteligência artificial afeta suas vidas e o mundo ao seu redor. Imagine uma sala de aula de história onde os alunos utilizam inteligência artificial para analisar dados históricos. Ou um curso de negócios onde se pode prever tendências de mercado com aprendizado de máquina. Interessante, não é? Quando trazemos a inteligência artificial para os nossos cursos, não estamos apenas a ensinar uma disciplina. Nós vamos falar já de exemplos práticos, ok? Mas é só preciso contextualizar. Então, estamos a abrir uma nova forma de pensar quando trazemos a inteligência artificial para os nossos cursos. Os alunos aprendem a usar a inteligência artificial ou as suas ferramentas e até questionam suas implicações éticas. É como dar-lhes um canivete suíço para a era digital. Estamos a preparar, portanto, nossos alunos para futuras carreiras impulsionadas pela tecnologia. Por que isso é importante para o futuro deles? Então, estamos a falar de empregos que nem existiam há alguns anos, como consultor de ética em inteligência artificial, ou cientista de dados, ou, como o professor Mário tinha citado, prompt engineering. Portanto, já há esta profissão de prompt engineer. Prompt engineer é a pessoa que melhor sabe falar com a inteligência artificial para resolver problemas específicos de uma determinada área. Esses papéis estão surgindo em todos os tipos de campo, nossos alunos precisam estar prontos para entrar e prosperar. Portanto, o que nós estamos a fazer quando promovemos a inteligência artificial e a literacia digital? Estamos a dar aos nossos alunos uma enorme vantagem. Não são apenas consumidores de tecnologia, serão criadores, inovadores e líderes nos seus campos. Okay? Estamos a ensiná-los a pensar como as pessoas que constroem computadores, não apenas como usam computadores. Não se trata apenas de empregos de alta tecnologia, correto? Não importa em que área nossos alunos vão, eles precisam entender como a tecnologia funciona e como usá-la de forma eficaz. As competências tecnológicas são
cruciais. Além disso, ao integrar a inteligência artificial no nosso ensino, estamos a tornar nossos cursos mais relevantes e envolventes. É como transformar a sala de aula num berçário para a inovação. Em conclusão, integrar a inteligência artificial e a literacia digital nos nossos currículos não é apenas uma boa opção, é essencial. Não estamos apenas a preparar os nossos alunos para os exames, estamos a prepará-los para um mundo onde a tecnologia é parte fundamental de todos os trabalhos, todas as indústrias. Vamos dar-lhes as competências que precisam para ter sucesso e a confiança para integrar este mundo impulsionado pela tecnologia. A seguir, vamos falar de alguns exemplos emergentes, de alguns estudos de caso, incluindo um critério de seleção para esses estudos de caso, os destaques do estudo de caso, que são os próprios estudos de caso, e vamos já ver quais é que são, e lições aprendidas para cada um desses estudos de caso. Visualizando, então, esses exemplos da vida real, até como o colega sugeriu, possivelmente podemos aprender com eles e tornar o nosso próprio ensino ainda melhor. Portanto, o critério de seleção dos projetos analisados são aqueles que tiveram um grande impacto, são os que utilizam os dados de forma eficaz, podem crescer e aumentar a abrangência e são sustentáveis. Então, o primeiro deles é o projeto dos manuais digitais acessíveis da Unicef, tem a ver com a criação de manuais digitais que podem ser utilizados por alunos com diferentes necessidades, incluindo pessoas com deficiências. Livros didáticos são bastante flexíveis, têm recursos como narração, vídeo em linguagem de sinais e conversão de texto em fala. Sobre as lições aprendidas neste projeto, inclui que a personalização é fundamental, porque os materiais, quando são tornados adaptáveis, nós alcançamos mais alunos. E a inclusividade importa, fornecendo recursos que funcionem para todos, ajuda a preencher lacunas educacionais. Em segundo lugar, academias de Kabaku, da África Ocidental. A África Ocidental é um conjunto de países chamado de West Africa. O Kabaku utiliza a inteligência artificial para apoiar jovens na África Ocidental, ensinando-lhes habilidades digitais e empreendedores. Tem um aplicativo móvel e uma rede de mentores para ajudar os alunos a aprender e crescer. Oferece também treinamento nos idiomas locais. As lições aprendidas com esse projeto incluem envolvimento da comunidade, portanto, ao envolver as comunidades locais, utilizar as línguas locais, a educação fica necessariamente mais acessível. E habilidades práticas, ensinando habilidades que os alunos possam aplicar diretamente em suas vidas e carreiras, e isso é extraordinariamente eficaz. O Brasil também colabora com um desses projetos, chamado Letros. Letros está a usar inteligência artificial para melhorar a alfabetização entre os estudantes, e o sistema de inteligência artificial dá feedback em tempo real sobre a escrita, ajudando, assim, alunos e professores a ver onde é que podem melhorar. As lições aprendidas com esse projeto incluem feedback imediato, que é com acesso facilitado, e ajuda os alunos a aprenderem mais rapidamente, mas de maneira mais eficaz. E o apoio direcionado. A inteligência artificial pode identificar áreas específicas onde os alunos precisam de ajuda e assim torna o ensino mais eficiente. O Uruguai tem um programa chamado Ceibal, ensina pensamento computacional e habilidades de inteligência artificial nas suas escolas. Está integrado em várias disciplinas, como a matemática, linguagem, ciências, inclui esforços para reduzir a disparidade de gênero na educação tecnológica. As lições aprendidas aqui incluem abordagem interdisciplinar, integração da educação em inteligência artificial entre disciplinas vai tornar a aprendizagem mais coesa e relevante. E a inclusividade de gênero, trabalhar ativamente para incluir raparigas na educação tecnológica, pode ajudar a comatar disparidades de gênero nos domínios
da formação tecnológica, ciência, tecnologia e engenharia e STEM, né? Depois o outro é o Grok Academy, é um projeto na Austrália e na Nova Zelândia, concentra-se no ensino de segurança cibernética para os alunos. Disponibilizam recursos, atividades que tornam a aprendizagem sobre cibersegurança divertida e envolvente, visando alunos do ensino primário e secundário. As lições aprendidas incluem iniciar a educação tecnológica cedo, ajuda a construir uma base sólida para a aprendizagem futura. E ensinar habilidades práticas do mundo real, como a segurança cibernética, prepara os alunos para futuros mercados de trabalho. Na Nigéria, há o programa África 3D para raparigas e está incluído num programa maior. Esta iniciativa, em particular, ensina meninas da Nigéria sobre a impressão 3D e fabrico digital. O programa combina habilidades técnicas com empreendedorismo, capacitando as meninas para criar e vender seus produtos. As lições aprendidas incluem empoderamento através da tecnologia, porque dá às alunas as ferramentas para criar e inovar, aumentando sua confiança e habilidades. E o foco no empreendedorismo. O foco no empreendedorismo permite combinar, então, habilidades tecnológicas com habilidades de negócios, preparando, assim, os alunos para caminhos de carreira diversos. Em conclusão, o que aprendemos com esses projetos bem-sucedidos? Em primeiro lugar, a inteligência artificial tem o poder de tornar a educação mais inclusiva, envolvente, eficaz, seja por meio de caminhos de aprendizagem personalizados, feedback em tempo real, ou desenvolvimento de habilidades práticas. Então, a inteligência artificial está a nos ajudar a alcançar mais alunos e ensiná-los melhor. Não se trata apenas de tecnologia, como já tínhamos dito. Trata-se de como utilizamos a tecnologia para nos conectarmos com nossos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa. Então, vamos ver como aplicar em nossas próprias salas de aula para criar um futuro ainda mais brilhante para os nossos alunos. Bom, mas nem tudo são projetos bem-sucedidos. Há casos em que a implementação da inteligência artificial não alcançou os resultados desejados. Esses casos geralmente fornecem lições valiosas sobre os desafios e armadilhas da integração da inteligência artificial em ambientes educacionais. Então, alguns exemplos e as principais conclusões das suas experiências. Sistemas automatizados de pontuação de ensaios e monografias. Então, um exemplo de projeto, implementações iniciais de sistemas automatizados em algumas instituições de ensino. Desafios e questões que isso colocou: falta de compreensão das nuances. Sistemas muitas vezes não conseguiam compreender as nuances da linguagem humana, levando a classificações imprecisas. Não podiam avaliar adequadamente a criatividade, o pensamento crítico ou argumentação complexa. Outro desafio: viés e qualidade e equidade. Os modelos de inteligência artificial muitas vezes refletem vieses presentes nos dados de treinamento, levando a práticas de classificação desleais. Ensaios de pessoas que não são nativos de inglês ou com origens culturais diferentes foram muitas vezes classificados de maneira injusta. E a confiança do professor. Muitos professores são céticos ou eram céticos quanto à capacidade da inteligência artificial de avaliar com precisão o trabalho dos alunos. Aliás, devemos ser sempre céticos em relação a isso, levando à resistência em adotar a tecnologia plenamente e apoiar a sua evolução. Lições aprendidas: colaboração entre humanos e inteligência artificial. Portanto, a utilização eficaz da inteligência artificial na educação exige, então, frequentemente, uma combinação de inteligência artificial e supervisão humana para garantir equidade e precisão. Qualidade dos dados de treinamento é muito importante. Garantimos que a inteligência artificial seja treinada em dados diversos e representativos, pode ajudar a diminuir os vieses. Informação e aceitação de professores.
Os educadores precisam estar envolvidos no processo de desenvolvimento e no processo de implementação, e assim construindo confiança e compreensão da tecnologia. A seguir, outro projeto foi o de análise preditiva para o desempenho dos alunos, também não correu muito bem. Escolas implementaram sistemas de inteligência artificial para prever o desempenho dos alunos e identificar aqueles em risco de reprovação ou abandono. Então, os desafios, questões aqui colocados foram, em primeiro lugar, confiança excessiva nos dados. Alguns sistemas colocaram demasiada ênfase em dados históricos e pontuações de testes padronizados, e nem sempre refletiam com precisão o potencial ou a situação atual de um aluno. Em segundo lugar, preocupações com a privacidade, onde a coleta e o uso de dados dos alunos levantaram questões significativas de privacidade, levando à rejeição de pais e educadores preocupados com a segurança dos dados e o uso indevido. Mais um desafio e questão foram falsos positivos ou falsos negativos. Os modelos preditivos, às vezes, identificam erroneamente os alunos em risco, sinalizando aqueles que estavam realmente indo bem ou ignorando aqueles que precisavam da ajuda. As lições aprendidas aqui incluem a necessidade de uma abordagem holística, uma abordagem completa, consistente, onde a análise preditiva deve ser usada como parte de uma estratégia mais ampla, inclui informações para os professores, conselheiros e pais. A transparência e privacidade são muito importantes, portanto, políticas claras sobre o uso de dados e proteções robustas de privacidade são essenciais para ganhar a confiança das partes interessadas. Monitoramento e ajuste contínuo também são necessários. Os modelos de inteligência artificial precisam de atualizações e monitoramento regulares para melhorar a precisão e a sua relevância. Outra área em que também houve projetos com pouco sucesso foram as plataformas de aprendizagem adaptativas. Algumas dessas plataformas destinadas a personalizar a educação para estudantes do ensino secundário e superior foram desenvolvidas. Alguns desafios e questões que colocaram foram limitações técnicas, em que essas plataformas de aprendizagem adaptativa precoce tinham frequentemente conteúdos limitados, não eram suficientemente sofisticadas para se adaptarem a todos os tipos de aluno de forma eficaz. Depois havia problemas de envolvimento, alguns alunos consideravam os módulos de aprendizagem repetitivo, de aprendizagem adaptativa repetitivos ou pouco envolventes, levando a uma redução da motivação da participação. E, finalmente, desafios de implementação, a integração destas plataformas nos currículos existentes e a garantia de que os professores receberam formação adequada revelaram-se muito difíceis. As lições aprendidas aqui incluem qualidade e variedade no conteúdo, portanto, é necessário garantir uma ampla gama de conteúdo de alta qualidade, e isso é crucial para manter os alunos envolvidos. O design centrado no utilizador é outro desafio. As plataformas têm que ser projetadas com a contribuição dos alunos e professores. Assim, garantimos que atendam às necessidades dos utilizadores. Outro desafio bastante importante será o apoio e a formação adequados aos educadores, que são essenciais para uma implementação bem-sucedida. Bem, em conclusão, esses exemplos destacam a importância de um planeamento cuidadoso, da avaliação contínua e do envolvimento das partes interessadas na integração da inteligência artificial na educação. Embora tenha um grande potencial para melhorar a aprendizagem, também vem com desafios que precisam ser abordados com cuidado para evitar armadilhas, maximizar os benefícios. Portanto, podemos trabalhar juntos, educadores e tecnólogos, para criar soluções educacionais mais eficazes e equitativas, orientadas com a inteligência artificial. Oportunidades e desafios da inteligência artificial na educação. Vamos falar sobre oportunidades, desafios e riscos e as estratégias para uma integração eficaz da inteligência artificial. Muito bem, sobre as oportunidades.
Muitas vezes ouvimos falar sobre os desafios e riscos, mas a inteligência artificial também oferece possibilidades excepcionais, especialmente na melhoria da equidade na educação, na melhoria dos resultados da aprendizagem e no papel dos professores. Primeiramente, sobre a equidade, né? Todos sabemos que a educação deve ser equitativa, mas a realidade é que muitos alunos não têm acesso aos mesmos recursos ou oportunidades. Tanto é aqui que a inteligência artificial pode fazer uma enorme diferença. Imagine uma sala de aula onde cada aluno tem um plano de aprendizagem personalizado, adaptado aos seus pontos fortes e fracos. Portanto, a inteligência artificial pode analisar o progresso de um aluno, adaptar as aulas para as suas necessidades. Esse tipo de apoio personalizado pode ajudar a colmatar a lacuna para os alunos que, de outra forma, poderiam ficar para trás. Não se trata apenas de aprendizagem individual, ok? A inteligência artificial pode ajudar a levar a educação de qualidade a locais onde há escassez de professores ou recursos educacionais. Portanto, não importa onde o estudante viva, ele pode ter acesso à mesma educação de alta qualidade que os seus alunos em áreas mais favorecidas, que os seus colegas em áreas mais favorecidas. Sobre melhorar os recursos de aprendizagem. Então, a inteligência artificial tem o potencial de tornar a aprendizagem mais eficaz e envolvente para todos. Os métodos de ensino tradicionais muitas vezes lutam para acompanhar as diversas necessidades dos alunos, mas a IA pode ajudar-nos a mudar isso. Podemos criar experiências de aprendizagem interativas e imersivas. Então, por exemplo, experiências de realidade virtual, onde os alunos podem explorar civilizações antigas, ou então simulações interativas que tornam conceitos científicos complexos mais fáceis de entender. A IA também pode fornecer feedback instantâneo sobre as tarefas, ajuda a todos a aprender com seus erros e melhorar rapidamente. É algo que os professores muitas vezes gostariam de poder fornecer, mas simplesmente não temos tempo para isso. Além disso, a inteligência artificial pode identificar padrões no desempenho dos alunos, sugerindo intervenções antes que os problemas se tornem graves. Por exemplo, se as notas de um aluno começarem a cair, a inteligência artificial pode alertar o professor e sugerir estratégias específicas para ajudar este aluno a voltar aos trilhos, aos carreiros. Esta abordagem proativa pode aumentar significativamente a taxa de sucesso para os alunos. Por fim, vamos falar dos professores, vamos falar de nós. A inteligência artificial não está aqui apenas para substituir os professores, mas para apoiar-nos nos nossos papéis críticos. Portanto, ao automatizar tarefas repetitivas, como avaliação, trabalho administrativo, liberta-nos para nos concentrarmos no que fazemos melhor, que é ensinar e orientar os alunos. Imagine um mundo onde os professores gastam menos tempo com papelada e mais tempo envolvendo-se com os alunos, desenvolvendo planos de aulas criativos, fornecendo suporte individual. Portanto, a inteligência artificial pode ajudar a tornar isso uma realidade, ok? Pode lidar com as coisas aborrecidas, como classificar dados, gerir horários, e assim nós podemos passar mais tempo fazendo o que gostamos e o que os alunos mais precisam. A inteligência artificial também pode servir como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento profissional. Pode analisar métodos de ensino, oferecer recomendações personalizadas aos professores para melhoria. Portanto, nós podemos aperfeiçoar continuamente nossas competências, mantendo-nos atualizados com as últimas tendências e tecnologias educativas. Assim, em poucas palavras, a inteligência artificial oferece algumas oportunidades fantásticas para melhorar a equidade, melhorar os resultados de aprendizagem e apoiar os professores. Trata-se de capacitar-nos para nos concentrarmos nas partes mais impactantes do nosso trabalho. Sobre os desafios e riscos, temos ouvido muito falar sobre o fantástico potencial da inteligência artificial na educação, mas também é importante falar sobre desafios e riscos. Vamos ver dois particulares: privacidade de dados e preocupações éticas, e exclusão digital e acesso à tecnologia. Primeiramente, sobre privacidade ética dos dados, a inteligência artificial na educação depende fortemente de dados, desde o desempenho dos alunos, comportamento de aprendizagem, até informações pessoais.
Esses dados são cruciais para criar experiências personalizadas, mas também levantam algumas questões sérias de privacidade. Imagine todos os dados recolhidos sobre os alunos, suas notas, assiduidade, até quanto tempo gasto em cada tarefa. Essa informação é muito útil, mas também é muito sensível. Então, se não for tratada corretamente, há um risco de violações de dados ou uso indevido. As escolas e as instituições devem garantir que estes dados são armazenados de forma segura e utilizados de forma ética. Precisamos de políticas rígidas e medidas de segurança robustas para proteger as informações dos alunos. Também ao lado ético. Sistemas de inteligência artificial podem, sem querer, perpetuar enviesamentos presentes nos seus dados de treino. Por exemplo, se um sistema de inteligência artificial for treinado em dados que incluem práticas de classificação tendenciosas, ele pode replicar estes vieses em suas avaliações. Essa situação pode prejudicar injustamente certos grupos de estudantes. E para combater isso, precisamos ter muito cuidado sobre como treinamos sistemas de inteligência artificial e precisamos monitorá-los continuamente, garantindo que sejam justos e imparciais. Além disso, a transparência é fundamental. Os alunos e os pais devem saber que dados estão a ser recolhidos, como são utilizados e quem tem acesso aos mesmos. Reforçar essa confiança é crucial para o êxito da integração da inteligência artificial na educação. Sobre o fosso digital e a exclusão digital. Então, embora a inteligência artificial possa fazer coisas fantásticas, ela é tão boa quanto a tecnologia em que é executada. Infelizmente, nem todos os alunos têm acesso à tecnologia necessária. Esse fosso digital pode exacerbar as desigualdades existentes. Alguns alunos têm os dispositivos mais recentes, internet de alta velocidade, e outros podem ter dificuldades para ficar online. Essa divisão não é apenas sobre hardware, ok? É também sobre literacia digital. Os alunos precisam saber como usar essas ferramentas de forma eficaz. Então, para resolver esses problemas, o que nós temos de fazer? Concentrarmos em garantir um acesso equitativo à tecnologia. Tal pode implicar fornecimento de dispositivos, acesso à internet para aqueles alunos que necessitem deles, bem como oferta de formação e apoio tanto a estudantes como a professores. Trata-se de nivelar o campo de aprendizagem. Portanto, embora a IA tenha um potencial incrível para transformar a educação, não podemos ignorar seus desafios e riscos. Precisamos tratar os dados com cuidado, garantir privacidade, garantir uso ético. Ao mesmo tempo, temos que trabalhar para colmatar o fosso digital, garantir que todos os alunos tenham acesso à tecnologia e às competências que necessitam, e assim aproveitamos o poder da inteligência artificial para criar um sistema educativo mais equitativo e eficaz. Sobre as estratégias para a integração eficaz da inteligência artificial. Então, nós temos falado muito sobre o potencial, mas também sobre os desafios que traz. E agora vamos ver como é que podemos integrar efetivamente nossos sistemas educacionais. Vamos falar aqui de 3 estratégias-chave. Primeiro, garantir a segurança dos dados e uso ético, depois treinar e melhorar as competências dos educadores e estudantes, e a seguir desenvolver políticas e estruturas para apoiar a inteligência artificial na educação. Então, sobre a segurança e ética dos dados, a inteligência artificial depende de uma tonelada de dados para funcionar de maneira eficaz. Esses dados são valiosos, mas também são sensíveis, como já tinha dito, e garantir a sua segurança é primordial. Precisamos de medidas de segurança robustas para proteger os dados dos alunos contra violações. Portanto, significa o quê? Criptografar dados, usar servidores seguros, atualizar regularmente nossos protocolos de segurança. Não se trata apenas de manter os dados protegidos contra hackers, ok? Trata-se também de uso ético. A transparência é crucial. Os alunos e os pais precisam saber quais dados estão sendo coletados, para que estão sendo coletados e como serão utilizados. Consentimento deve ser obtido. As pessoas têm que ter direito de aceder aos seus próprios dados. Também temos o dever de garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam treinados e monitorados para evitar viés e tomar decisões justas.
Sobre formação de melhoria de competências para educadores e estudantes, é necessário para que a inteligência artificial seja efetivamente integrada na educação. Então, temos todos de estar confortáveis e proficientes com a tecnologia. Para os educadores, significa programas de desenvolvimento profissional que se concentrem na alfabetização digital e no uso específico de ferramentas de IA na sala de aula. Nós, professores, precisamos entender como é que a inteligência artificial pode melhorar o nosso ensino, como é que nós usamos essas ferramentas de forma eficaz, como interpretamos e agimos sobre os dados fornecidos pelo sistema de inteligência artificial. A formação tem que ser contínua para acompanhar a rápida evolução do panorama tecnológico. Os alunos também precisam estar preparados para um futuro impulsionado pela tecnologia, portanto, temos de integrar a literacia digital no currículo desde a mais tenra idade. Os alunos têm que aprender não apenas como usar ferramentas de IA, mas também entender os conceitos básicos de como elas funcionam e as considerações éticas envolvidas. Sobre políticas e estruturas de apoio à inteligência artificial na educação. Precisamos de políticas e quadros sólidos para apoiar a integração da inteligência artificial. Significa desenvolver diretrizes que garantam o uso ético da inteligência artificial, protejam os dados dos alunos, promovam a equidade. As políticas devem definir normas claras para a privacidade e segurança dos dados, incluindo protocolos para recolha, armazenamento, partilha dos dados. Também devem abordar questões de parcialidade e equidade, garantindo que as ferramentas de inteligência artificial são usadas para promover uma educação inclusiva e equitativa. As estruturas devem apoiar a colaboração entre educadores, tecnólogos e formuladores de política. Isso ajuda a garantir que as ferramentas de inteligência artificial sejam projetadas com as necessidades de educadores e alunos em mente. Além disso, deve haver apoio à investigação e inovação na educação em inteligência artificial para melhorar continuamente a tecnologia e suas aplicações. Políticas governamentais e institucionais também devem fornecer recursos e financiamento para garantir que todas as escolas tenham a tecnologia e a formação necessárias para implementar a inteligência artificial de forma eficaz. É especialmente importante para combater o fosso digital. Vai garantir que todos os estudantes, independentemente da sua origem, tenham acesso aos benefícios da inteligência artificial. Assim, para concluir este slide, a inteligência artificial e sua integração efetiva na educação requer uma abordagem multifacetada. Precisamos garantir a segurança de dados, o uso ético, fornecer treinamento abrangente e aprimoramento para educadores e estudantes, desenvolver políticas e estruturas sólidas para apoiar a inteligência artificial. Orientações e recomendações futuras. E esta é a última parte em que vamos falar sobre teoria, depois vamos passar à prática. Portanto, orientações e recomendações futuras sobre o futuro da inteligência artificial na educação, recomendação para as partes interessadas, recomendações para as partes interessadas e apelo à ação. Então, sobre o futuro da inteligência artificial na educação, já está a fazer ondas, mas o que é que vem a seguir? Então, vamos ver algumas tendências e projeções. Em seguida, vamos falar de potenciais novas iniciativas e áreas de pesquisas. Então, para onde a inteligência artificial na educação está a se orientar? Uma das maiores tendências em que estamos a ver, uma das maiores tendências que estamos a ver é o movimento em direção a uma aprendizagem mais personalizada. Então, a inteligência artificial pode adaptar as experiências educacionais para atender às necessidades, estilos de aprendizagem, ritmos exclusivos de cada aluno. Outra tendência interessante é o uso da inteligência artificial para análise preditiva. Significa usar dados para prever os resultados dos alunos e identificar aqueles que podem precisar de ajuda extra
antes que seja tarde demais. Também estamos a ver um grande crescimento em sistemas de tutoria baseados em inteligência artificial, como o professor Mário referiu. Estes sistemas podem fornecer suporte individual aos alunos a qualquer hora, em qualquer lugar, são como ter um tutor pessoal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando em tudo, desde a lição de casa até a preparação para o teste. A realidade virtual e aumentada também estão a se tornar mais integradas à inteligência artificial, criando ambientes de aprendizagem imersivos. Imagine salas de aula de história, onde os alunos podem caminhar por civilizações antigas, ou aulas de ciências, onde podem explorar o corpo humano em 3D. Essas tecnologias, então, ajudam a tornar a aprendizagem mais interativa e envolvente. Potenciais novas iniciativas e áreas potenciais novas iniciativas e áreas de investigação, uma área potencial de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que possam apoiar a aprendizagem socioemocional, podem ajudar os alunos a desenvolver habilidades como empatia, trabalho em equipe, resiliência. Pode fornecer feedback em tempo real, portanto, sobre as interações sociais, ajudando os alunos a aprender a comunicar de forma eficaz e a gerir suas emoções. Outra iniciativa interessante é a utilização da inteligência artificial para apoiar a aprendizagem ao longo da vida. À medida que o mercado de trabalho evolui, então as pessoas precisam de atualizar continuamente suas competências e a inteligência artificial pode ajudar a criar percursos de aprendizagem personalizados para adultos, recomendando cursos e recursos com base nos objetivos de carreira e competências atuais. A investigação no domínio da inteligência artificial ética é igualmente crucial. Nós precisamos garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam justos e imparciais. Precisamos garantir que protejam a privacidade dos alunos. Portanto, o que é que significa isso? Desenvolver melhores algoritmos e práticas de dados e monitorar constantemente sistemas de inteligência artificial para garantir que estejam a ser usados de forma ética. Devemos também explorar o papel da inteligência artificial na redução das desigualdades educativas. A investigação pode centrar-se na maneira como a inteligência artificial pode ser usada para fornecer educação de alta qualidade a comunidades carenciadas. Por fim, há muito potencial na inteligência artificial colaborativa, onde os sistemas de inteligência artificial trabalham ao lado dos professores para melhorar suas capacidades. A investigação pode analisar a melhor forma da inteligência artificial apoiar os professores nas suas funções, desde o planeamento das aulas ao desenvolvimento profissional, e ao trabalhar em conjunto, os professores e a inteligência artificial podem criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e eficaz. Assim, ao olharmos para o futuro, fica claro que a inteligência artificial tem o poder, o potencial de transformar a educação de maneiras bastante interessantes. Estamos a avançar para experiências de aprendizagem mais personalizadas, envolventes e solidárias. E, claro, garantir o uso ético e equitativo da inteligência artificial é a chave para realizar este potencial. Muito bem. Sobre inteligência artificial na prática. Inteligência artificial na prática, e aqui temos que fazer uma diferenciação entre inteligência artificial, grandes modelos de linguagem e grandes modelos multimodais. É uma confusão que muitas vezes surge. Tá? Os termos são usados, são muito usados, estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Então, vamos tentar decompor esses termos de uma maneira fácil de entender, com alguns exemplos. Então, inteligência artificial é um campo amplo na ciência da computação e tem tudo a ver com a criação de máquinas e de software que podem executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana.
Então, podemos pensar na inteligência artificial como um grande guarda-chuva, um grande chapéu de chuva que cobre tudo, desde robôs que podem jogar futebol até algoritmos que recomendem qual filme devemos assistir na Netflix. Então, a inteligência artificial pode fazer coisas como reconhecer fala, assistente de voz do seu telefone, a Siri, o Google Assistente, ou os outros usam inteligência artificial para entender e responder aos seus comandos de voz. Pode jogar jogos, os programas de inteligência artificial podem jogar jogos como xadrez ou Go num nível sobre-humano. E também navegação autônoma. Os carros autônomos podem usar a inteligência artificial ou usam a inteligência artificial para entender o ambiente ao redor e tomar decisões de condução. Portanto, a inteligência artificial é essencialmente sobre tornar as máquinas inteligentes o suficiente para fazer tarefas que os seres humanos podem fazer, muitas vezes, ainda melhor ou mais rápido. Já os grandes modelos de linguagem, que em inglês chamam-se de Large Language Models, são um tipo específico de inteligência artificial que se concentra na compreensão e geração da linguagem humana. São treinados em grandes quantidades de dados de texto, todos os livros, artigos, sites que possam estar acessíveis, e assim aprendem os padrões e estruturas da linguagem. Um dos exemplos mais famosos é o GPT, significa Generative Pre-trained Transformer, transformador generativo pré-treinado. Foi projetado para gerar texto notavelmente semelhante ao que um ser humano pode escrever. Como é que ele funciona, então? Primeiro, há um treinamento, treinado com um enorme conjunto de dados, inclui uma grande variedade de textos da internet. A seguir, compreensão, aprende a entender o contexto, ou seja, pode descobrir o que está a ser perguntado com base nas palavras utilizadas, na maneira como a pergunta é formulada. E pode gerar respostas coerentes e relevantes para o input que recebe. Por exemplo, se pedir ao GPT para escrever um poema, resolver um problema de matemática, ou mesmo ajudar a redigir um e-mail, ele pode fazer isso porque aprendeu os padrões de linguagem através do seu treinamento. Principais diferenças com o exemplo. Então, inteligência artificial será o conceito amplo de máquinas serem capazes de realizar tarefas de uma forma que consideraríamos inteligente. LLMs são uma aplicação específica da inteligência artificial que se concentra no processamento e geração de linguagens humanas. E, exemplo, aplicação de inteligência artificial, carro autônomo. Aplicativo de grande modelo de linguagem ou grande modelo multimodal, ChatGPT, ajuda a escrever, por exemplo, um plano de aula ou explica tópicos complexos em termos simples. E, embora todos os LMMs sejam IA, nem todos os IA são LMMs. Então, a inteligência artificial é o campo abrangente, os LMMs são apenas uma parte empolgante desse chapéu de chuva, especificamente voltado para multimodal. Portanto, LMM é quando deixamos de ter escolhas entre linguagem e, por exemplo, vídeo ou imagem. Ou seja, no ChatGPT 3, por exemplo, nós tínhamos lá o ChatGPT e o DALL-E. O DALL-E permitia nos gerar imagem a partir de texto. E no ChatGPT 4 já não vai acontecer assim, ou já não acontece assim. ChatGPT 4 já está integrado com o DALL-E. O que a gente fazia no DALL-E, fazemos agora diretamente no ChatGPT 4. Então, por isso é que passa a ser chamado de LMM, ou seja, grande modelo multimodal. Muito bem, mas como é que podemos aproveitar melhor estes modelos? Então, o ChatGPT permite uma coisa que é personalização para as nossas necessidades de ensino, de trabalho. Então, vamos partilhar umas dicas rápidas sobre como se pode personalizar o ChatGPT para melhor atender as necessidades de ensino. Outras ferramentas podem não permitir tanta personalização. Por exemplo, já reclamei a Google que o Gemini da Google não permite esta personalização que eu vou demonstrar a seguir. Então,
Se nós tivermos a utilizar ChatGPT para ajudar a planear aulas, responder perguntas dos alunos, ou mesmo ajudar a compor trabalhos para nota, então podemos adaptar as nossas preferências específicas para torná-lo ainda mais útil. Tanto personalizar as interações, podemos personalizar como é que ele interage conosco, configurando um perfil do utilizador. Então, podemos pensar nisso, como dizer ao ChatGPT suas preferências para que ele possa lhe dar respostas mais relevantes, personalizadas. Por exemplo, se tiver ensinar um assunto específico, avise o ChatGPT. Desta forma, pode concentrar-se em fornecer as informações mais relevantes para a sua área. Definir o tom. Então, definir o tom, é possível ajustar o tom das respostas do ChatGPT para corresponder ao seu estilo. Quer que seja mais formal para ambientes acadêmicos, ou talvez um pouco mais casual para sessões de brainstorming, pode-se ajustar as configurações para fazer com que o tom do ChatGPT se ajuste ao trabalho. No slide, vocês estão a ver as minhas configurações de perfil para o ChatGPT, mas essas configurações podem ser dinamicamente alteradas a cada interação que faço com o ChatGPT. É preciso também especificar as nossas necessidades, que é dar conhecimento ao ChatGPT. Por exemplo, estamos a preparar planos de aula. Qual é o nível de classificação ou complexidade que almejamos? Expressamos de ajuda com pesquisa, especificamos o tipo de fontes que estamos procurando, mas atenção, sempre confiramos se existam de fato, ok? Sempre. Isso ajuda, portanto, o ChatGPT a fornecer informações mais precisas e úteis. Depois, ensinar preferências. Quanto mais utilizarmos o ChatGPT, melhor ele vai entender nossas preferências. Podemos ensiná-lo dando feedback sobre as suas respostas. Se nos der uma ótima resposta, vamos avisá-lo. Se ele errar o alvo, também é possível orientá-lo sobre como melhorar. Esse ciclo de feedback vai ajudar o ChatGPT a aprender e adaptar-se às necessidades, às nossas necessidades, ao longo do tempo. Outra coisa, podemos utilizar o ChatGPT para tarefas diferentes. É um assistente versátil. É possível usá-lo para gerar perguntas de questionário. É possível usá-lo para fornecer explicações sobre tópicos complexos ou até mesmo ajudar a escrever e-mails e relatórios. Ao especificar a tarefa, pode-se obter resultados mais focados e relevantes. Por exemplo, ajude-me a elaborar um programa para o meu curso de inteligência artificial. Vai obter uma resposta muito diferente de explique os conceitos básicos de inteligência artificial a um calouro. Vamos falar mais adiante sobre como melhorar as nossas questões para a inteligência artificial. E, finalmente, sobre privacidade e segurança, temos que lembrar-nos que o ChatGPT é uma ferramenta poderosa, mas temos que estar sempre atentos à privacidade e segurança e evitar partilhar informações confidenciais, certificando que todos os nossos dados inseridos estejam seguros e protegidos. A OpenAI, no caso do ChatGPT, é a casa-mãe, ele informa que leva a privacidade a sério, mas é sempre bom ser cauteloso com qualquer ferramenta digital. Então, são algumas dicas rápidas sobre como personalizar o ChatGPT para melhor atender às nossas necessidades como professor do ensino superior. É como ter um assistente pessoal, fica mais inteligente e útil à medida que é utilizado. Então, a ideia aqui é experimentar, jogarem com as configurações, verem como isso pode tornar nossa vida de professor um pouco mais fácil. Esse próximo slide fala sobre uma coisa muito importante, são os GPTs customizados. Ou seja, o professor está a dar diversas disciplinas, então, possivelmente, precisa interagir com o ChatGPT sobre assuntos diversos e pode, portanto, personalizar essas experiências usando GPTs diversos. Então, naturalmente que alguém já fez isso. Esses GPTs diversos, há muitos GPTs disponíveis. Não é? Podem ver aqui no slide, por exemplo, eu precisava de uma coisa sobre esta norma I3E754, que é uma norma ligada à arquitetura de computadores. Portanto, eu precisava de qualquer coisa aqui. Ao invés de conversar com o ChatGPT sobre isto no prompt, ou seja, no GPT padrão, não, eu vim aqui procurar e, de fato, alguém já tinha criado um GPT orientado para esta área de conhecimento.
Então, qual é a vantagem? A vantagem é que ele comete menos erros, ok? Do que no GPT genérico. Então, é muito importante que vamos tentar personalizar também a nossa experiência e nós podemos criar GPTs mas, através aqui do Create, mas também podemos verificar os GPTs que já estão criados e isso vai possivelmente nos poupar tempo também, criar respostas mais abalizadas. Portanto, já devem ter ouvido falar sobre o GPT, mas não sei se tinham ouvido falar sobre que podem personalizar para atender às necessidades específicas. Então, esses GPTs personalizados são versões personalizadas adaptadas para fazer exatamente o que precisamos. Ao invés de uma abordagem única, pode-se ajustar e ajustar novamente o GPT para melhor se adequar a um estilo de ensino, a um assunto e a tarefas específicas. Os GPTs personalizados podem ser mesmo um divisor d'águas em nosso ensino diário. Por exemplo, no planeamento da aula, imagine ter um GPT que entende o currículo, pode ajudar a consolidar ideias para palestras como esta. Pode criar planos de aula e pode até sugerir atividades que se alinham com os objetivos de ensino. Na avaliação e no feedback, os GPTs personalizados podem ajudar na avaliação de tarefas, podem ajudar a fornecer feedbacks construtivos aos alunos, podem ser configurados para entender os critérios específicos que utilizamos para a classificação, e assim o processo pode ficar mais rápido e consistente. Sobre assistência à investigação, precisamos de ajuda para encontrar fontes ou resumir artigos de investigação. O GPT personalizado pode ser treinado para se concentrar nas nossas áreas de especialização, fornecendo informações relevantes rapidamente. Atenção, colegas, confiram sempre. Né? Vão lá ao slide número 2 ver o nosso disclaimer. Né? Portanto, confiram sempre. E depois apoio ao estudante. GPTs também podem ser personalizados para ajudar a responder a perguntas comuns dos alunos, fornecer explicações e oferecer dicas de estudo, libertando o tempo do docente para se concentrar em interações mais complexas com os alunos. Tá? E então, começar a usar o GPT personalizado é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Portanto, em primeiro lugar, definimos nossas necessidades. Em segundo lugar, configuramos o GPT, usando as opções de personalização. Podemos alimentá-lo com exemplos do nosso trabalho, podemos alimentá-lo com rubricas de classificação e outros materiais relevantes. Depois, testar e refinar. Começar a usar o GPT personalizado e ver como ele funciona, fornecendo feedback para refinar suas respostas e torná-lo ainda mais útil ao longo do tempo. Sobre seus benefícios e considerações, o maior benefício é que nos vão poupar tempo, tornando nosso trabalho mais eficiente, além de serem um bocado divertidos também. No entanto, é importante lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, privacidade e segurança. Temos sempre de estar atentos aos dados que estamos a introduzir, certificando-nos que são seguros, respeitam a privacidade de terceiros. E o uso ético. Portanto, utilizar o GPT de uma forma que apoie e melhore o ensino, não como um substituto para as interações pessoais com os alunos. Então, estes GPTs personalizados podem ser uma ferramenta fantástica para nos apoiar nas nossas funções de ensino. São flexíveis, eficientes, podem ser adaptados para atender às nossas necessidades. A ideia aqui, colegas, é experimentar e verem como pode tornar as nossas vidas acadêmicas um pouco mais tranquilas. Próximo slide, sobre o Prompt Engineering. Portanto, é sobre obter melhores respostas com melhores prompts. Prompt é a pergunta, ou a questão, ou a nossa interação, o texto que enviamos para o LLM ou para o LMM, não é? De maneira geral, porque o ChatGPT está a ser usado aqui como exemplo, que é o exemplo mais à mão, mas também existem outros, não é? Existe o Gemini, existe o Copilot, existe o Claude,
E todos fazem mais ou menos a mesma coisa, mas então, estamos a usar o GPT como um exemplo. E, portanto, vamos ver algumas dicas como podemos tirar o máximo proveito criando prompts melhores. Trata-se de fazer as perguntas certas para obter as melhores respostas. E aí vocês próprios podem ver e experimentar exemplos de prompts pobres e prompts melhorados e vão reparar a diferença. Então, por que os bons prompts são importantes? No contexto da inteligência artificial, prompt engineering, a engenharia de prompt envolve, então, criar instruções que são claras, específicas, fornecem o contexto suficiente, definem o formato ou o estilo da resposta desejada, incluem exemplos, se necessário, e antecipam possíveis mal-entendidos. Quando utilizamos qualquer um desses, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, a qualidade das respostas que obtemos depende realmente de como fazemos nossas perguntas. Fomos vagos ou demasiado genéricos, as respostas vão refletir isso, provavelmente estarão fragmentadas. Se formos claros e específicos, podemos obter exatamente as informações de que precisamos. Estabilidade, então, é uma habilidade cada vez mais valorizada, à medida que as ferramentas de inteligência artificial se tornam mais presentes no nosso dia a dia, tanto em contextos educacionais como profissionais. Tá? Dicas para criar melhores prompts. Seja específico. Quanto mais detalhes fornecer, melhor. Em vez de fazer perguntas gerais, inclua informações específicas que orientem o ChatGPT ou o LLM a dar uma resposta precisa. Defina o contexto. Portanto, dê ao ChatGPT ou ao LLM algumas informações de fundo para que ele entenda o que se está à procura. Isso pode incluir o assunto, nível de detalhe ou qualquer outro contexto que pensem relevante. E depois façam perguntas diretas. As perguntas diretas ajudam a focar a resposta. Em vez de perguntar, fale-me sobre, tente explicar como ou descreva por quê. Não esqueçam também que se fizerem uma pergunta, tem de meter lá o ponto e vírgula. Se não meterem um ponto e vírgula, ele talvez não entenda. Desculpa, ponto e vírgula. Ponto de interrogação. E, portanto, exemplo de um prompt pobre, fale-me sobre inteligência artificial. Isso é muito amplo. ChatGPT pode dar uma visão geral que não é muito útil, que não seja muito útil para nossas necessidades. O prompt melhorado poderia ser, como aí está no slide, explique como a inteligência artificial pode ser usada para personalizar a aprendizagem no ensino superior e dê exemplos de implementações bem-sucedidas. Esse prompt é muito melhor, porque é específico sobre o contexto, personalizar a aprendizagem no ensino superior, e pede exemplos, o que torna a resposta mais relevante e detalhada. O resto dos prompts, sugerimos que testem por vós próprios, este também, de maneira a perceberem as diferenças e a importância de um prompt engineering. E, ao fazer perguntas melhores, vamos poupar tempo, certo? Vamos obter respostas mais úteis, especialmente importante quando estamos, por exemplo, a usar para o planeamento das aulas. Também quando estamos a usar para pesquisas, ou até mesmo para satisfazer nossa própria curiosidade sobre um tópico. Então, da próxima vez que estiverem a usar o GPT, lembre-se dessas dicas. Ser específico, definir o contexto, fazer perguntas diretas. Vai fazer uma grande diferença na qualidade das respostas obtidas. Um guia rápido, tá bem? Como obter melhores respostas do ChatGPT ou de outro LLM ou LMM, usando prompts melhores. Esses exemplos mostram como fornecer mais contexto, detalhes, perguntas específicas, e, portanto, esse fornecimento pode levar a respostas muito mais informativas e relevantes. Se precisarem de mais exemplos, né? Se tiverem outras questões, podem usar o chat para perguntar. Ainda temos aqui algumas coisas para apresentar, não vão-se embora ainda, que é muito importante aqui. Certo, sobre prompt engineering, há um site da OpenAI exatamente falando sobre prompt engineering, ok? Também é um local onde podem conseguir mais informação. Para já, agora a versão do GPT atual é o GPT-4o,
E se, pronto, vocês encontram sem inspiração. Então, sem inspiração, preciso de resultados, né? Então, vamos detalhar o que está, as várias questões aqui que podem ser melhoradas. Portanto, se eu disser apenas para o ChatGPT ou para qualquer outra LM, crie 5 questões de múltipla escolha sobre alguma coisa. Portanto, o que vai acontecer, provavelmente, é que as respostas, as alternativas que não forem as corretas, vão estar completamente deslocadas do assunto. Então, isto é um viés. Isto vai permitir que qualquer um responda corretamente. E, geralmente, ele também usa a mesma alternativa como alternativa correta para as várias questões. Então, é preciso tomarmos um certo cuidado e sempre revermos o conteúdo gerado. Outra maneira de fazer a mesma pergunta desculpe. Caso eu esteja a fazer uma fuga, considerando os conteúdos programáticos a seguir, descreva quais seriam os objetivos de aprendizagem, etc, etc. Sobre as questões, crie 5 questões em formato Eichen, sem numeração e no português como escrito em Portugal sobre. Também é bastante importante fornecer contexto, fornecer dicas do que para que eu vou precisar as perguntas e linguagem, onde eu vou usar as perguntas. Esse formato Eichen, só para que saibam, ele pode ser importado diretamente pelo e-learning, pelo Moodle, para criar questionários no Moodle. Nesse caso, se importarem, não se esqueçam de dizer no questionário para embaralhar as alternativas de resposta, porque muitas vezes o GPT vai usar, na maior parte das vezes, a mesma alternativa como resposta correta. Outra forma de dizer a mesma coisa. Crie 5 questões em formato Eichen, sem numeração, no português como escrito em Portugal, sobre qualquer assunto. Assegure-se de que as alternativas estão balanceadas em conteúdo e tamanho. Também bastante importante, porque senão ele vai cair naquele viés que eu tinha dito antes, né? Ele pode colocar alternativas, as alternativas que são erradas não têm absolutamente nada a ver e, portanto, o aluno, obviamente, precisa de 2 segundos para dizer qual é a alternativa correta sem sequer entender nada do assunto. Ou então, um pouco mais sofisticado, para alunos do 3º ano do curso de Química, crie 5 questões dissertativas no português como escrito em Portugal e no nível 4 da taxonomia de Bloom. No nível 4 da taxonomia de Bloom é a nível de análise, né? Portanto, aí tem mesmo de ser dissertativo, tá? Então, portanto, são só ideias, depois vocês naturalmente vão ter as vossas próprias ideias, vão testar, e é importante perceber como melhor podem usar a inteligência artificial em vosso benefício. Algumas referências de leitura recomendada. Então, o World Economic Forum é uma referência de onde foi retirado este report, onde foi pesquisado esse report, que é uma das bases para esta apresentação, o Shaping the Future of Learning, the Role of AI in Education 4.0. Depois vocês têm também um site que traz muita pesquisa e opiniões sobre e projetos de inteligência artificial na educação, que é o Choice. Depois, naturalmente, o AI Act da União Europeia, é super importante que todos nós conheçamos. O site do ChatGPT 4o é o chatgpt.com. O site do Gemini, o site do Copilot, o site do Claude 3.5 Sonnet, que diz que é mais avançado do que o GPT. E depois, eu tenho aqui uma coisa que eu vou partilhar convosco no... Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar a apresentação para partilhar este link convosco, que é um link sobre documentos acessórios a esta apresentação. Documentos acessórios sobre esta apresentação, vou mostrar aqui quais é que são. São documentos interessantes, destaques dos estudos de casos, portanto, aqueles estudos de casos que eu mostrei
são aqui mais analisados em maior profundidade. Um documento sobre educação 4.0, ética no ensino, da IA no ensino, também é um documento que eu estou a preparar, e a diferença entre IA e LLMs. Portanto, vocês vão ter acesso aqui a este link. Tá aqui. Eu vou colocar no chat, tá bem? Para toda a gente. Devem conseguir ir aí através do chat. Depois, vídeos recomendados. Mas atenção, vejam logo estes vídeos, porque em 2025 serão obsoletos, quase de certeza. Então, um vídeo sobre o Claude 3.5 Sonnet, ele anunciou sua chegada comparando o seu desempenho melhorado em relação ao altamente popular GPT-4o. Depois, outro vídeo sobre 5 novas ferramentas de inteligência artificial de última geração lançadas em 2024 para gerar vídeos, imagens, efeitos sonoros, códigos e muito mais. Depois, depois inquéritos sobre as melhores aplicações de inteligência artificial para a sala de aula. Esse senhor usou 121 ferramentas e diz quais é que são as melhores. E depois, alunos e professores são entrevistados sobre como as escolas devem lidar com o aumento dos chatbots. Sobre este link que não funcionou, já vou tratar, tá? Assim que terminarmos aqui a apresentação, eu consigo tratar disso. Ok. Agora vou colocar lá de novo, e aí vocês dizem se funciona ou se não funciona. Ok. Então, por favor, alguém veja se agora o link funciona ou se não funciona. A apresentação em si está terminada, tá bem? Agradeço a todos os colegas. Se quiserem colocar perguntas, pode ser a mim ou pode ser diretamente ao ChatGPT. Lembro que a gravação desta palestra vai estar disponível no YouTube. Laércio, eu fazia só aqui uma pergunta para nós pensarmos um pouco, que era de que forma é que nós podemos utilizar a inteligência artificial com professores, não é? Para mitigarmos o insucesso escolar, ou seja, para termos alertas em tempo útil sobre os alunos que requerem um acompanhamento mais personalizado e, desta forma, termos um ensino mais inclusivo. Sim, é basicamente uma afirmação, não é? É uma pergunta, mas também é uma afirmação, porque, de fato, há aqui diversas ferramentas que podemos utilizar através de várias abordagens, várias estratégias, né? Por exemplo, plataformas de aprendizagem adaptativa, nomeadamente softwares como Dreambox, Newton, Smart Sparrow. Estes softwares usam inteligência artificial para adaptar o conteúdo às necessidades individuais e ajustando o nível de dificuldade e tipo de conteúdo. Tá? Pois isso são ferramentas. Portanto, em relação a estratégias,
Avaliações diagnósticas, são avaliações iniciais para identificar pontos fracos e fortes e ajustar o plano de ensino. E depois feedback em tempo real. Pois uma outra coisa importante é o monitoramento e análise de dados. Nos sistemas de gestão de aprendizado, como o Moodle, o e-learning que nós utilizamos, o Blackboard, o Google Classroom, né, podem ser integrados com inteligência artificial para analisar o progresso dos alunos, certo? Pois em termos de que podemos fazer com isso, por exemplo, análise preditiva para identificar padrões, podem levar a intervenções proativas e relatórios personalizados sobre o desempenho dos alunos para professores e pais, se for o caso, né? Ou pais ou responsáveis, né? Sobre apoio e intervenção personalizada, que tipo de ferramentas, plataformas a gente poderia ter? Estou pensando aqui no Watson da IBM, né? Podemos ter chatbots e assistentes virtuais, tal como o Watson, para fornecer suporte fora do horário escolar, e outras plataformas de tutoria online, tal como Khan Academy, né? Khan Academy já usa inteligência artificial para oferecer tutoria personalizada, tá? Então, a mentoria online é uma opção interessante, porque usa a inteligência artificial para dizer quais são os melhores mentores para cada tipo de aluno. E depois, recursos de aprendizagem adicionais são muito importantes também, e, de fato, podemos, com inteligência artificial, personalizar com base nas necessidades individuais dos alunos. Outra coisa importante, que também não falamos aqui na apresentação, mas é a gamificação das salas de aula e o engajamento. Portanto, o engajamento vem com a motivação dos alunos, naturalmente, não é? E a gamificação pode ser um fator de motivação. Tanto plataformas gamificadas, agora deixa eu ver aqui, Classcraft e Kahoot são plataformas que podem ajudar nesse sentido, utilizam elementos de jogos para aumentar o engajamento e, portanto, aumentar a aprendizagem baseada em jogos e com recompensas e incentivos. Mas não basta, né? Não basta. Convém desenvolvermos competências socioemocionais nos nossos alunos, tá? Portanto, usando, por exemplo, aplicativos como o Headspace for Education, que é um aplicativo de bem-estar, né? Ajuda o aluno a desenvolver competências que ele chama de mindfulness, né? E também bem-estar emocional. Portanto, utilizar a inteligência artificial para identificar sinais de estresse, sinais de ansiedade e oferecer recursos de apoio, e implementar programas de regulação emocional assistidos por inteligência artificial. Mas, atenção, assistidos, né? Nós sempre seremos os responsáveis últimos. E, finalmente, formação e desenvolvimento dos professores é essencial. Tanto sites como a Coursera, sites como edX, né, oferecem cursos para professores sobre como integrar a inteligência artificial na educação. Treinamento contínuo é bastante importante sobre o uso de inteligência artificial e também criar grupos de discussão e trocas de experiências sobre o uso da inteligência artificial. Inclusão e acessibilidade, obviamente, tem de estar sempre no nosso pensamento quando falamos de educação. Eu penso que aqui é o final mesmo da resposta à pergunta do Mário. Sim, eu julgo que, como conclusão, eu acho que será muito interessante que todos nós, os professores, que, que pensemos em utilizar nas várias disciplinas que ministramos a criação de um chatbot da disciplina, porque isso será um excelente tutor para os alunos, lá está, para que os alunos possam ter uma aprendizagem personalizada, não é? Eh, Adaptada às suas necessidades, às suas preferências. Eu julgo que isso isso é hoje em dia, e fala-se de chatbot é uma disciplina. Isso é uma coisa muito complicada de fazer e, portanto, está fora do alcance. Não, não é. Utilizando uma ferramenta que se chama Prompt Engineering, nós podemos fazer o nosso próprio chatbot de uma forma muito simples, muito facilitada,
E eu julgo que seria interessante nós, numa próxima, digamos, conferência, workshop, formação, explicarmos como é que podemos fazer realmente, como é que nós podemos utilizar prompt engineering para criar um chatbot. É uma coisa muito mais orientada, muito mais prática, e existem vídeos que ensinam como fazer isso de uma forma muito facilitada, muito rápida. E, portanto, podemos fazer, lá está, o GPT de alguma coisa, não é? Sobre um tema, desenvolver um próprio GPT sobre um determinado assunto, em que esse chatbot vai estar pendurado no GPT, utilizando o tal prompt engineering, um bocadinho de programação muito básica, muito simples, e ele vai dar respostas sobre a informação que nós lhe disponibilizamos. Por exemplo, eu agarro num livro meu e coloco, que eu utilizo em várias disciplinas, coloco lá o meu livro, e todas as perguntas que os alunos fazem, o sistema, o meu chatbot, vai dar respostas aos alunos, em primeiro lugar, utilizando a informação do meu livro que eu lá disponibilizo. Só numa segunda fase, se não houver informação disponível que eu lhe disponibilizei, ele então vai utilizar a informação do GPT, de forma generalizada. E, portanto, é uma ferramenta altamente potente, criar chatbot, ou criar um GPT sobre os vários temas, no caso concreto sobre as disciplinas que ministramos, e eu julgo que isto pode impulsionar muito o processo de ensino-aprendizagem, pode facilitar muito, e é essa dica que eu deixo em ar de curiosidade, sem explicar exatamente como, mas em termos numa ocasião futura, eu lanço aqui o repto para nós organizarmos uma ação de formação futura sobre como fazer isto de uma forma ágil e fácil, com excelentes resultados. E pronto, se ninguém tem mais nada, se não há nenhuma questão, eu não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Só queria dizer que eu vou incluir um documento sobre as ferramentas, plataformas e estratégias no link que eu disponibilizei, tá bem? Obrigado a todos, então. Obrigado especialmente Obrigada, ao professor Alex. Mário. Obrigado, bom dia. Obrigada. Um bom dia para todos. Bom dia. Obrigada, bom Obrigada. dia.